Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Hoje iniciando o módulo 4, né? Isso, 4. E nós vamos primeiramente falar sobre o sistema circulatório não, olha louca, sistema respiratório, e depois a gente vai entrar em sistema digestório, nesse módulo 4. Hoje, mais especificamente, nós vamos introduzir, né, o sistema respiratório e começar a falar sobre a mecânica da respiração, ou seja, como que ocorre, né, as alterações corporais e as alterações fisiológicas que permitem que o ar entre para dentro das vias aéreas e como que, né, ocorre essas trocas de gases. Gente, o sistema respiratório ele foi evoluindo junto com os seres vivos. Conforme os seres vivos foram tornando-se cada vez mais complexos, foi tendo a necessidade de haver um sistema respiratório. Por quê? Seres vivos que são unicelulares, por exemplo, ou que são menos complexos, como bactérias, né, alguns protozoários, eles conseguem adquirir a quantidade de oxigênio necessária para o seu metabolismo a partir da difusão, né? A partir da captação de oxigênio pela atmosfera. Então, o oxigênio se difunde pela membrana da célula desse micro-organismo e aquela quantidade de oxigênio é adequada para suprir as necessidades daquele organismo vivo. Porém, seres vivos mais complexos, como humanos e animais, que têm uma grande quantidade de células, principalmente células mais internas, essa velocidade de difusão do oxigênio ela é bem menor do que a necessidade de oxigênio das células. Então, seria necessário ter um sistema que maximizasse a entrega de oxigênio para as células, né? Principalmente essas células mais internas. Então, seres vivos complexos têm um sistema respiratório que permite a troca gasosa da atmosfera com o organismo e também, né, acoplado ali a um sistema circulatório para promover, né, o transporte desse oxigênio e dos outros gases para todas as células, né? Então, esses dois sistemas, eles acabam atuando em conjunto para permitir que todas as células recebam a quantidade de oxigênio adequada para o seu metabolismo. Né? Seres vivos mais complexos, nós, seres humanos, também temos um metabolismo prioritariamente aeróbico, ou seja, necessita de oxigênio. Por isso que é importante, né, o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, a função primária dele, né, é a troca de gases entre a atmosfera e sangue. Então, ele capta oxigênio da atmosfera para ser levado pelo sangue para as outras células e ele retira do nosso organismo o gás carbônico, que é o metabólito ali final do metabolismo celular. Além disso, né, além dessa função primária, o sistema respiratório está associado com a regulação homeostática do pH corporal. Ele é o principal sistema que regula o pH corporal. Apesar de ser o principal, né, a gente tem também o sistema renal que auxilia a regulação homeostática do pH ao aumentar ou reduzir excreção de H+, e ou bicarbonato, né? E outros tampões também que existem no nosso corpo. Porém, o principal regulador do pH é o sistema respiratório, porque ele controla a excreção ou retenção de CO2, que está diretamente relacionado com os níveis de pH corporal. Isso a gente vai ver numa próxima aula, quando a gente for falar de regulação do ácido-base, tá? Tem todos os sistemas tampões e também a regulação respiratória e renal do pH. Além, né, de controlar o pH, o sistema respiratório, como qualquer outro sistema que tem contato direto com o meio externo, ele possui um epitélio rico em proteção
contra patógenos e substâncias irritantes que possivelmente são inaladas. Então, a gente tem no trato respiratório células de defesa que vão combater, né, esses invasores, e tem sistemas de filtração para evitar que esses patógenos ou substâncias irritantes entrem para o organismo, né? Então, ele filtra e destrói os patógenos, os agentes externos que possivelmente podem avançar ali aquele sistema de filtragem. E também a vocalização, né? Então, quando a gente fala ou emite algum som, isso nada mais é do que o ar entrando e passando através das pregas vocais e produzindo, né, vibrações. Essas vibrações produzidas é que vão dar o som, né, a vocalização. Quando a gente fala, pessoal, de respiração, nós podemos estar falando da respiração interna ou respiração celular ou respiração externa. A respiração celular, ela refere-se, né, ao conjunto, né, de reações bioquímicas celulares em que nós temos a reação, né, de vários compostos que reagem com oxigênio e outras substâncias para a produção de ATP. Então, reações bioquímicas envolvidas no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons são, né, o que a gente denomina de respiração celular. Agora, quando a gente fala de respiração externa, a gente está falando do movimento dos gases entre o meio externo e as células do corpo. Então, aqui envolve, né, todo o processo de entrada e saída de ar pelas vias aéreas e a troca gasosa e transporte de gases no sangue. Então, a gente envolve, né, todo o trato respiratório e auxílio ali do sistema circulatório. Então, nós temos a ventilação, nesse processo completo, né, de respiração externa, nós temos então a ventilação, que é o movimento do ar, né, a troca de ar entre a atmosfera e os pulmões. E aí na ventilação a gente inclui a inspiração, que é a entrada de ar, né, o movimento que nós fazemos para colocar ar para dentro dos pulmões, e a expiração, que é o que faz com que o ar seja exalado dos pulmões. Depois, nós temos, né, a partir da ventilação, nós temos a troca gasosa, em que ocorre troca entre os gases que estão no pulmão e os gases do sangue, em que o oxigênio é colocado para dentro do sangue, né, e o CO2 ele é colocado para fora do sangue para ser exalado pelos pulmões. Essa troca gasosa é interessante falar para vocês que ela ocorre nos alvéolos, né, que são as superfícies de troca dos pulmões, e os alvéolos eles têm contato direto com capilares sanguíneos, então ocorre ali naquela superfície de troca, a troca entre os gases. Depois que ocorreu, né, a troca dos gases, a gente tem então o transporte do oxigênio no sangue que se dá pelas hemácias ou eritrócitos, né? Então, naquelas células de transporte de oxigênio, a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína carregadora de oxigênio. E aí, depois que o oxigênio é transportado pelo sangue, ele chega até as células, né? Então, existe a troca gasosa entre o sangue e as células, em que as células liberam o CO2, que é produto final da respiração celular, e capta oxigênio para continuar o seu metabolismo. Então, aqui, ó, essa imagem mostra, né, sumariza tudo que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem, né, primeiro, a gente tem a ventilação, né, em que ocorre a troca de gases entre a atmosfera e os pulmões, tá? Então, a gente tem a entrada de mais, em relação à proporção, tá? Maior proporção de oxigênio quando a gente inspira,
e quando expira, maior proporção de CO2 é exalado para a atmosfera. Nos pulmões, né, nos alvéolos mais especificamente, a gente tem a troca dos alvéolos com os capilares sanguíneos, né? Então o oxigênio entra para dentro dos pulmões, oxigenando o sangue arterial, né? E a gente tem saída de CO2 que provém lá do sangue venoso. Então esse sangue oxigenado, ele vai sair lá dos capilares pulmonares, vão chegar pelas veias pulmonares aqui, certo? Vai chegar no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, o ventrículo vai ejetar esse sangue para a circulação sistêmica. Chegando nas células, vai ocorrer a troca entre sangue e células, certo? Lembrando que o transporte dos gases no sangue é principalmente por meio de células sanguíneas, né, hemácias. E aí, então, a gente tem a troca aqui nas células teciduais. Então, as células teciduais, elas precisam promover o seu metabolismo, né, que é, na maioria das vezes, em maior proporção, aeróbio. Então, a gente tem consumo de oxigênio na respiração celular e liberação de CO2. Então, as células teciduais captam oxigênio e liberam CO2 para a corrente sanguínea. Então, esse sangue rico em CO2 vai ser captado pelo sistema venoso, né, pelas veias, vai chegar nas veias cavas, aqui no lado direito, para desembocar aqui no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito, e aí ele vai ser ejetado pelas artérias pulmonares aqui, para voltar para os pulmões, para as superfícies de troca aqui entre os alvéolos e o sangue, tá? Então, aqui a gente tem toda a circulação que ocorre, a integração, na verdade, né, do sistema respiratório com o sistema circulatório. Bom, quando a gente pensa em ventilação e também em transporte de gases, a gente pensa em fluxo. O ar nada mais é que um tipo de fluido, tá? Claro que ele não é líquido, né? O ar é um fluido gasoso, mas se ele é um fluido, então ele responde a algumas leis que um fluxo de líquido também responde. Então, vocês lembram lá no sistema circulatório em que a gente falava que o fluxo tende a ir, né, do local de maior pressão para o local de menor pressão, então precisa haver um gradiente de pressão criado ali por uma bomba muscular para que houvesse um fluxo, né, do sangue. Para o ar é a mesma coisa. Quando a gente pensa em fluxo de ar, a gente tem que pensar em criar um gradiente de pressão para que o fluxo de ar flua do local de maior pressão para o local de menor. Nossa, gente, desculpa, a porta acabou de bater aqui. Para o local de menor pressão, tá? Então, deixa eu voltar. O fluxo flui, né? O fluxo de ar flui do local de maior pressão para o local de menor pressão. E para que haja esse gradiente de pressão, a gente precisa de uma bomba muscular. No caso do sistema cardiovascular, nós temos, né, o coração. Aqui no nosso caso do sistema respiratório, a bomba muscular é desencadeada por músculos da caixa torácica e, né, por componentes ósseos e musculares da caixa torácica. Além disso, a gente precisa de uma superfície de troca úmida e fina para que promova a difusão dos gases, tá? E, assim como o fluxo sanguíneo, o fluxo de ar também responde a aumento ou redução da resistência a partir da alteração do diâmetro dos tubos. Ou seja, se a gente diminui o diâmetro dos tubos das vias aéreas, a gente aumenta a resistência ao fluxo. E se a gente aumenta o diâmetro dos tubos das vias aéreas, nós reduzimos a resistência ao fluxo. Então, aqui é só lembrar daquelas regrinhas que vocês já aprenderam. Anatomicamente, o sistema respiratório pode ser dividido em sistema respiratório superior
que consiste, deixa eu pegar o laser aqui, consiste na cavidade oral, que a gente tá aqui, né? Cavidade oral, na cavidade nasal, na faringe e laringe, e o sistema respiratório inferior, que consiste nos demais segmentos, né, que é a traqueia, os brônquios principais, né, esquerdo e direito, as ramificações dos brônquios e bronquíolos, né, e alvéolos, que é aqui a superfície de troca, que tá aqui nos pulmões, tá? Pulmão direito e pulmão esquerdo. A gente tem também, né, a caixa torácica, em que nós temos os músculos responsáveis pela inspiração e expiração, e os componentes ósseos, né, que temos os externos e as costelas. Então, aqui, ó, nós temos a caixa torácica, né, onde nós temos os músculos envolvidos nesse componente, né, envolvidos na ventilação. Então, o principal músculo envolvido na inspiração é o diafragma, tá? Em que contração e relaxamento do diafragma fazem com que ocorra expansão ou redução do tamanho da caixa torácica, e isso diminui e aumenta a pressão intratorácica, desencadeando na produção desse gradiente de pressão. Nós temos também músculos intercostais, externos e internos. Nós temos músculos abdominais, em que eles estão responsáveis aqui, basicamente, pela expiração forçada, né, os músculos abdominais. Temos músculos acessórios, como o esternocleidomastoide e os escalenos. E os ossos aqui da costela e do externo. Bom, aqui a gente tem, gente, o pulmão, em que nós temos o ápice, né, que é a porção superior, e a base do pulmão. A base do pulmão fica voltada ali no diafragma, então o diafragma fica na base da caixa torácica. Aqui nós temos um corte transversal mostrando pra gente a caixa torácica, né? Então, aqui nós temos os pulmões, né, direito e esquerdo, e aí nós temos membranas de revestimento do pulmão, que é uma membrana interna, que reveste o pulmão, e uma membrana mais externa, que reveste, né, a cavidade ali pleural. Então, nós temos a pleura, que é parietal, e a pleura visceral, tá? Duas pleuras. Entre essas duas pleuras, nós temos um líquido, que é denominado de líquido pleural. Deixa eu pegar outra imagem. Aqui, achei. Ó, aqui a gente tem, então, a caixa torácica, tá? Aí nós temos, em contato com a caixa torácica, a pleura mais externa, que é denominada de pleura parietal. E aí, em contato com os pulmões, nós temos a pleura visceral. Entre a pleura visceral e a pleura parietal, nós temos o líquido parietal. Esse líquido, ele é bem pouquinho mesmo, a gente tem cerca de 25 ml no total de líquido pleural, 25 a 30 ml. Para que serve esse líquido? Ele serve como se fosse ali um líquido escorregadio que mantém os pulmões aderidos à caixa torácica. Então, além de criar essa superfície úmida, né, ela mantém aderida. Por quê? Porque quando a gente tem duas superfícies que estão divididas apenas com uma fina camada de líquido, ocorre uma tensão criada pela coesão das moléculas de água. Então, quando a gente pega, por exemplo, duas lâminas de vidro
sei se vocês já tiveram aula de histologia, mas existe, né, umas lâminas que a gente coloca o tecido para olhar o tecido no microscópio. Se a gente pega duas lâminas dessa de vidro, que são lâminas de vidro bem fininhas, molha elas e coloca uma em contato com a outra, a gente consegue deslizar uma sobre a outra, deslizar assim para o lado, porém é difícil de separar as duas, devido a essa coesão de água. Então, é basicamente isso que acontece entre as duas pleuras. As pleuras conseguem deslizar uma sobre a outra, só que elas se mantêm aderidas ali, né? A gente tem adesão da caixa torácica com o pulmão devido a essa coesão do líquido pleural, tá? Então, mantém unidos, né, a caixa torácica com o pulmão. E isso é importante para promover a expansão do pulmão quando a gente tem a expansão da caixa torácica. Nessa imagem aqui é legal para mostrar para vocês os componentes, né, das vias aéreas e dos pulmões. Então, aqui nós temos a laringe, né, que tem que é esse componente mais cartilaginoso. E aí nós temos a traqueia, tá? Que é uma via aérea que se ramifica em dois brônquios principais, que são brônquio esquerdo e direito. Os brônquios se ramificam até chegar ao bronquíolo, e do bronquíolo nós temos então os alvéolos. Os alvéolos são a superfície de contato ali para a troca de gases entre o sangue. Então, quando a gente vem aqui nessa imagem, a gente consegue ver também como que ocorre, né, esse contato do alvéolo com os capilares. Olha só, parece um monte de bolinha de lã aqui, né, que estão envolvidas com os capilares. Então, cada alvéolo desse tem uma rede de capilar que envolve para receber esse ar, para que haja troca de ar, né, entre o alvéolo e o sangue. Aqui é interessante mostrar para vocês nos bronquíolos que eles são formados, né, são revestidos por musculatura lisa, tá? E essa musculatura lisa, quando contrai, diminui o diâmetro do bronquíolo e quando ela relaxa, aumenta o diâmetro do ventrículo. Então, bronquíolo. Então, vocês podem imaginar que quando a gente tem uma broncoconstrição ou contração desses músculos, né, do bronquíolo, nós temos então aumento da resistência ao fluxo aéreo. Se a gente tem uma broncodilatação ou relaxamento das fibras musculares que revestem o bronquíolo, nós temos redução da resistência ao fluxo aéreo. Tá? Então, a gente tem é bom ter sempre isso em mente. Aqui está mostrando também o vaso linfático, que ele é muito importante aqui para captar o que é absorvido, né, nos capilares. Na verdade, os vasos linfáticos, eles captam o plasma que ficou ali no interstício, né, que foi perdido devido à pressão hidrostática, né, nos capilares, a gente tem leves perdas de plasma ao longo do sistema, né? Então, os vasos linfáticos são importantes para captar de volta esse plasma que não foi reabsorvido pelos capilares. Aqui a gente pode ver, ó, que tem... Gente, desculpa, deu uma cortada aqui porque eu, sem querer, a hora que eu fui pegar o laser, eu cancelei a gravação. Mas olha só, aqui também é legal mostrar para vocês que existem nervos aqui, ó, que ramificam esse músculo liso, tá? Então, a gente tem controle neural aqui do fluxo nas vias aéreas. As vias aéreas, gente, além de ser a via, né, do fluxo ali de ar, elas também são importantes por condicionarem esse ar que vai chegar até os pulmões. Quando a gente fala de condicionamento do ar, a gente está falando do aquecimento do ar, em que o ar é aquecido na temperatura corporal para evitar que haja alteração, né, do
da temperatura corporal, então o ar deve ser aquecido até 37 graus, que é a nossa temperatura fisiológica, né? Deve ser hidratado, esse ar deve ser hidratado, ou seja, as vias aéreas adicionam vapor de água 100% no ar para evitar que o ar muito seco retire a umidade das vias aéreas, ressecando ali o epitélio de troca, não só das vias aéreas, como também o epitélio de troca nos alvéolos. Então, é necessário adicionar vapor de água no ar. Além disso, outra função muito importante das vias aéreas é a filtragem de materiais estranhos. Então, existem, né, diversos componentes no trato respiratório, nas vias aéreas, que filtram esse ar para evitar que material estranho seja inalado. Materiais estranhos, como partículas que contêm, né, partículas de poeira, de contaminação, de poluição, bactérias, vírus, entre outras partículas que possam ali adentrar os pulmões e causar alguma irritação ou inflamação ou infecção. Então, quando a gente fala de filtração do sangue, nós temos que partículas que são maiores, né, com maior de 10 micrômetros, elas são removidas pelo próprio nariz, né? Então, essas partículas elas se chocam nas paredes da nasofaringe e da laringe e ficam presas ali na parede, nos pelos do nariz, né, e nas pregas, né, dessas cavidades. Então, elas podem chocar nas paredes e ficar presas ali e depois serem removidas por um espirro, por exemplo, ou tosse que vai remover isso que ficou parado. Se a gente tem uma partícula mais intermediária, de 2 a 10 micrômetros, então essas partículas elas podem passar essa barreira da nasofaringe e da laringe e depositar-se na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos. Partículas menores que 2 micrômetros, né, elas menores que 3, 0,3, elas permanecem na forma de aerossóis e podem ser exaladas por jatos de ar durante tosse e espirro. E outras partículas podem ser removidas por macrófagos residentes alveolares. Então, existem leucócitos, né, células de defesa, que são residentes, são teciduais, que ficam ali residindo o tecido, que são os macrófagos residentes. Nos alvéolos, nós temos os macrófagos alveolares, que eles são células fagocitárias. Então, sempre que eles detectam alguma partícula diferente, né, que não seja uma partícula nossa mesmo, né, que seja uma partícula externa ou uma partícula estranha ao corpo, os macrófagos fagocitam aquela partícula para removê-la ali do tecido, para evitar que aquilo irrite o tecido ou cause alguma inflamação. Nas vias aéreas, aqui é só onde cada partícula, dependendo do tamanho, onde elas vão se depositar. Então, partículas menores depositam-se mais, né, nos alvéolos. Conforme vai aumentando o tamanho da partícula, elas vão ficando mais depositadas nas vias aéreas superiores, né, traqueobrônquica e orofaringe. Então, na traqueia e nos brônquios, a gente tem componentes que vão promover a filtração do ar. Então, nós temos barreiras físicas, como o muco, tá? Esse muco, ele é formado por mucinas, né, que são proteínas que dão esse aspecto mais pegajoso para o muco. E aí, o muco, gente, ele serve como se fosse uma colinha, em que as partículas maiores que 2 micrômetros ficam grudadas ali naquele muco. E elas não passem adiante no trato respiratório, então elas vão ficar presas ali
no muco da traqueia e dos brônquios e não vão chegar no alvéolo, por exemplo. Entre o muco e as células de revestimento, nós temos uma solução salina, que é secretada pelas células epiteliais aqui. Tá? Então, o muco é secretado por células caliciformes, que secretam as proteínas do muco, né, as glicoproteínas, e nós temos células ciliadas nesse epitélio, que tem esses cílios aqui, ó, que vocês estão vendo na imagem, tanto aqui nessa microscopia aqui com coloração HIE, quanto aqui nessa imagem de desenho. Então, esses cílios, eles batem ritmicamente. Como assim? É como se fossem ondas em que eles levam essas partículas que estão aderidas em direção para a cavidade orofaríngea. Então, as partículas ficam aderidas aqui no muco e o batimento mucociliar faz com que essas partículas sejam levadas para cima em direção para cima da traqueia, né, dos brônquios e das traqueias. Existe também liberação de algumas imunoglobulinas, anticorpos importantes para detectar micro-organismos que possam invadir aqui. Então, essas imunoglobulinas servem como uma defesa. Essa solução salina, gente, ela é secretada, então, pela célula ciliar. E aí, aqui vocês vão lembrar lá daquela atividade que a gente fez da fibrose cística. Lembram lá daquele canal que é o CFTR, canal regulador, né, de condutância transmembrana da fibrose cística. O que esse canal faz? Vamos relembrar. Ele é um canal de cloreto que ele fica voltado na superfície apical da célula e quando esse canal está aberto, a gente tem saída de cloreto. Com a saída do cloreto, a gente tem a criação de um gradiente eletroquímico para a passagem de sódio e também de osmose, criando então aqui uma solução salina, né, que é uma solução aquosa de cloreto de sódio. Essa solução de cloreto de sódio ela é importante porque ela permite a fluidez dos cílios. Se a gente não tivesse essa camada de solução salina, o muco grudaria nos cílios e os cílios ficariam grudados um no outro, dificultando esse batimento mucociliar para promover a retirada das substâncias que ficaram aderidas ali no muco. Aqui a gente tem, né, lembrando aqui a gente tem um canal NKCC, né, que permite a entrada de sódio, potássio e cloreto. Então, o cloreto entra na célula pela membrana base lateral por esse canal, por esse cotransportador, e sai pelo canal aqui da fibrose cística. Pessoas portadoras da deficiência, né, da doença de fibrose cística, elas podem ter ou deficiência desse canal, não ter o canal suficiente, ou não ter nem a produção do canal, ou eles podem produzir uma proteína defeituosa que não deixa o cloreto passar de forma adequada. Então, aqui, né, pode ser uma proteína ausente, pode ser um defeito, né, no dobramento da membrana, que pode ocorrer no retículo endoplasmático ou no complexo de Golgi, né? Então, durante o processamento da membrana, ela pode ter sido dobrada de mau jeito, e aí a conformação da proteína ela é muito importante para a sua função. Então, se ela é dobrada de mau jeito, então ela vai ter um funcionamento prejudicado. Ou pode ser mutação no domínio de P, de fosforilação. Então, quando esse canal ele é fosforilado, ele abre e permite a passagem de cloreto. Então, se a gente tem uma mutação no domínio de fosforilação, esse canal não vai conseguir ser fosforilado e aí ele não vai se abrir, impedindo então a passagem de cloreto. Independente de qual seja o mecanismo que leve a esse prejuízo na função ou a ausência
do canal, a pessoa portadora dessas condições, ela no final vai ter uma insuficiência de transporte de cloreto, que vai culminar na redução do transporte de sódio e de água, ou seja, vai reduzir a secreção de salina e vai desencadear numa concentração do muco. Então, a pessoa vai ter produção de muco espesso, que vai fazer com que haja, né, que os cílios grudem ali um no outro e impeça, né, a fluidez dos cílios. O tabagismo, gente, pessoas que fumam, não sei se alguém de vocês fuma, vocês conhecem alguém que fuma, pessoas que fumam há um tempo, elas tendem a ter aquela tosse seca, né? Aquele pigarro que a gente fala. Por quê? O tabagismo, né, as substâncias do tabaco fazem com que os cílios fiquem paralisados. E aí fica muito mais fácil de partículas aderirem ali no muco, fazendo com que a pessoa fique sempre, né, pigarreando, tentando retirar aquelas partículas que estão aderidas ali naquela mucosa respiratória, da via respiratória. Existe também, né, o tabagismo desencadeia alterações metaplásicas. O que são alterações metaplásicas? Quando a gente tem alteração do tipo de célula. Então, uma célula que era de um jeito, ela se transforma em outro tipo de célula. Nesse caso aqui específico, a gente tem que células da clara, elas se metaplasiam para caliciformes, ou seja, elas se transformam em células que produzem muco. Então, pessoas tabagistas, né, tendem a ter uma produção excessiva de muco. Além disso, né, a gente tem hiperplasia e hipertrofia das células caliciformes. Então, além de ter metaplasia, a gente tem hiperplasia, que é aumento do número de células caliciformes, e hipertrofia, aumento do tamanho das células caliciformes. Além disso, também a gente tem a inibição do transporte de cloreto, né, o tabaco inibe o transporte de cloreto, diminuindo, então, a produção de solução salina. E a gente tem, então, maior resistência ao fluxo, porque a gente aumenta o número de muco, fazendo com que fique reduzido para a passagem de ar ali, né? Então, isso aumenta a resistência, causando uma dificuldade ali para ventilação, desencadeando, então, uma dispneia. Gente, nas extremidades dos bronquíolos terminais, nós temos agrupados os alvéolos, são como se fossem sacos de célula, né? Como se fosse uma bolinha. E essa bolinha, entre aspas, né, esse alvéolo, ele é composto por uma camada única de epitelial, tá? Então, essa camada única epitelial, ela tem dois tipos de células principais. Nós temos as células do tipo 1, que é a maior, que faz, né, que está mais abundante, né? Cerca de 95% das células alveolares são essas células do tipo 1. E elas são as células ali de troca, né? Elas são as responsáveis pela função do alvéolo. A função do alvéolo é promover a troca gasosa entre os próprios alvéolos e os capilares, que vocês estão vendo aqui, ó, inseridos entre os alvéolos, né? Então, essas células são a superfície de troca do sangue do alvéolo com o sangue. E nós temos, né, a célula alveolar tipo 2. Essa célula é uma célula secretora e ela secreta uma substância denominada de surfactante. O pneumócito tipo 1, que é esse tipo, célula alveolar tipo 1, ela não possui capacidade de mitose, tá? Então, se por algum acaso houver destruição das células do tipo 1, não tem como recuperar essas células. Só que as células pneumócitos tipo 2, que são as células que secretam surfactante, elas podem diferenciar-se no tipo 1.
Além das células, gente, a gente consegue ver aqui nessa imagem as fibras elásticas compondo aqui, né, o meio extracelular, né? Essas fibras elásticas, elas são importantíssimas porque elas auxiliam a retração do pulmão. Então, quando o pulmão é inflado, devido à criação do gradiente de pressão pela expansão da caixa torácica, o pulmão precisa retornar ao seu tamanho inicial para haver a expiração, né? Durante a inspiração ele infla e durante a expiração ele retorna ao normal. Como os alvéolos não são compostos por musculatura, né? Porque isso atrapalharia, né, as trocas, a hematose, a troca gasosa. Então, as fibras elásticas são importantes para isso, porque elas puxam de volta o pulmão. Então, quando ele é inflado, essas fibras elásticas esticam, e aí quando a gente tem, durante a expiração, as fibras elásticas fazem com que os pulmões retornem ao tamanho original de maneira passiva, devido à força, né, criada ali pelas fibras elásticas que foram esticadas. Gente, então o pneumócito tipo 2, ele secreta o surfactante pulmonar, né? Então, qual que seria a função do surfactante pulmonar? Aí, para vocês entenderem, a gente tem que retomar um conceito lá da física, que é a lei de Laplace. O que a lei de Laplace fala? Ela diz que quando a gente tem uma bolha ou um círculo envolto a uma película de solução, de alguma solução aquosa, isso vai gerar, nessa película de água, vai gerar uma tensão na superfície desse círculo, que vai ser direcionada para o interior desse círculo. E aí, a lei de Laplace diz que a pressão direcionada no interior desse círculo é igual a 2 vezes a tensão superficial criada pela solução, dividido pelo raio do círculo. O que seria a tensão superficial da água? É quando existem algumas interações químicas das moléculas de água que faz com que elas fiquem extremamente agrupadas, gerando essa tensão na superfície. Por isso explica porque um inseto, por exemplo, consegue ficar pairado na superfície de algum rio ou água, né? Devido a essa criação de tensão superficial. E o raio, né, seria a metade ali do diâmetro do círculo. Então, de acordo com essa lei, desculpa, gente, eu começo a falar e a garganta vai ficando seca, esqueci de pegar o copo d'água. Bom, então, de acordo com essa lei, que, né, diz que a gente tem que dividir o raio, o que isso quer dizer? Que quanto menor o círculo, maior será a pressão gerada pela tensão superficial. E aí, quando a gente pensa, então aqui a imagem, então a gente tem aqui uma bolha maior, uma bolha menor. Então, se a tensão superficial nessas duas bolhas forem a mesma, a pressão na bolha menor vai ser maior, porque ela tem um raio menor, tá? Então, aqui, de acordo com a lei de Laplace, se duas bolhas têm a mesma tensão superficial, a bolha menor terá maior pressão. E aí, gente, quando a gente pensa, aqui traz esse exemplo para os alvéolos, né? Apesar dos alvéolos não serem um círculo perfeito, a gente pode trazer essa lei para entender o que acontece nos alvéolos. Existem alvéolos pulmonares de diversos tamanhos no nosso pulmão. Agora, e existe tensão superficial, porque eles são, né, revestidos por película ali aquosa, por uma película fina de água, de solução aquosa. Então, imaginem, se a gente não tivesse nenhum mecanismo para driblar essa situação, nós teríamos alvéolos menores com uma pressão interior muito maior do que alvéolos maiores. Isso, quando os pulmões fossem ser inflados,
Alvéolos maiores conseguiriam inflar com maior facilidade, alvéolos menores não conseguiriam nem ser ventilados ou estariam ventilados com maior dificuldade ou até mesmo poderiam estar colapsados. Então, isso geraria uma redução na ventilação total alveolar. Então, o nosso organismo precisa, entre aspas, driblar essa pressão ali que é desencadeada nos alvéolos menores. Como que ele faz isso? Ele faz isso igualando as tensões superficiais. De que forma? Secretando surfactante. Então, o surfactante, ele quebra a tensão superficial. E, normalmente, alvéolos menores, eles têm maior quantidade de surfactante, para que, assim, ele consiga igualar a pressão entre o alvéolo maior. E aí, dessa forma, tanto o alvéolo maior quanto o alvéolo menor consegue se ventilar de maneira adequada. Então, o surfactante, gente, o que ele faz? Ó, aqui a gente tem uma representação de um alvéolo sem surfactante. E aqui nós temos a água, certo? A película de água revestindo o alvéolo, gerando tensão, né? Tensão que vai ser direcionada para o interior do surfactante. E aí, ele pode, dependendo do tamanho do surfactante, ele pode até ficar colapsado e não conseguir ser ventilado. Agora, quando a gente tem o surfactante tem a capacidade de ficar inserido entre as moléculas de água, e isso quebra a tensão superficial que é gerada pela água, e isso reduz a pressão interior no alvéolo. Então, alvéolos menores possuem quantidades maiores de surfactante para tentar igualar a pressão no interior dos alvéolos maiores. Por isso que essa substância é extremamente importante. Surfactante humano, o que tem na composição do surfactante humano? Proteínas e fosfolipídios, né, como o de palmitoil fosfatidilcolina, que é um fosfolipídio e ele possui, vocês lembram, né, que fosfolipídios são anfipáticos, então eles ajudam a quebrar essa tensão por eles terem essa característica anfipática, e eles são secretados, né, por pneumócitos do tipo 2. O surfactante, ele começa a ser produzido logo na fase intrauterina, na vida uterina, com cerca de da 25ª semana de gestação, os pulmões começam a secretar surfactante, e a partir da 34ª, nós já temos quantidade suficiente de surfactante para ventilar, né, para ventilação normal dos pulmões. Então, isso explica, por exemplo, por que recém-nascidos muitas vezes precisam de ventilação artificial. Porque dependendo do grau de prematuridade, né, esses recém-nascidos ainda não têm produção suficiente de surfactante. E aí isso gera um colapso nos alvéolos menores. E essas crianças, né, esses neonatos, precisam fazer uma força muito maior para inflar os pulmões do que crianças, neonatos que nasceram a termo, que nasceram no tempo correto. Uma das formas de tratar crianças prematuras que não têm produção de surfactante seria a administração de aerossóis de surfactantes artificiais. Então, os médicos vão lá e coletam o líquido amniótico e vê se tem produção ou não de surfactante. Se não tiver produção de surfactante e o parto não pode ser adiado, então essa criança nasce e vai ser pode ser tratada com essas administrações, né, de aerossóis de surfactantes, e também entrar em ventilação artificial. Dessa forma, o ar ele é forçado para dentro dos pulmões, auxiliando a ventilação
dos alvéolos dessas crianças. Essa síndrome, né, é denominada de síndrome de desconforto respiratório do neonato. Existem algumas condições também que podem desencadear na redução e na destruição de células pulmonares que vão desencadear na redução da produção de surfactante em adultos. Então, por exemplo, determinadas doenças inflamatórias podem desencadear na redução da produção de surfactante ou desencadear na destruição dos pneumócitos do tipo 2, e isso diminuir a quantidade de produção de surfactante, ou mais ainda ter a destruição de pneumócito do tipo 1 e o pneumócito do tipo 2 ter que se diferenciar em tipo 1 para tentar compensar a perda de superfície de troca, né? E aí isso pode gerar, então, uma condição que é denominada de síndrome do desconforto respiratório agudo, e isso leva uma importante hipóxia, porque isso altera, né, prejudica a ventilação alveolar. Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo antes da gente começar a falar sobre mecânica da respiração, que eu acho que eu vou deixar para uma outra aula, a gente precisa retomar alguns conceitos de física, porque a gente fala de gases, né, de troca gasosa, de gases, e aí a gente precisa retomar alguns conceitos lá do ensino médio, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre essa parte da física, tá? Para dar subsídio para vocês na próxima aula, para compreenderem o restante do conteúdo. Então, até daqui a pouco.